Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gilberto Soares e esse é o canal Ler e Contar a História. O nosso canal tem como proposta falar sobre literatura, ficção, romance, mas também falar sobre história. Por isso, nós falaremos não só de literatura, mas alguns livros também na área de ciências humanas. Então, a sua participação é muito importante. Vem aqui, comenta conosco, deixa seu like, se inscreva no canal e passe a fazer parte desse grupo com a gente. Esse canal é novo, eu comecei agora, já faz alguns bons dias, quase 15 dias que eu não publico nada, mas nós estamos apenas iniciando o trabalho, então eu estou com algumas ideias e alguns livros que eu pretendo trazer, que eu estou em vista de trazer para que a gente possa discutir e conversar aqui. Minha intenção é incentivar a leitura e produzir conhecimento. Pois bem, pessoal, as minhas últimas leituras têm me inspirado a fazer alguns reviews dentro de um tema específico, a doença mental ou até mesmo especificamente como algumas pessoas são consideradas desajustadas do ambiente social em que vivem. Então, a nossa sociedade lida com pessoas que se ajustam ou não se ajustam bem dentro daquilo que se espera, como é que elas são tratadas. Então, alguns livros que eu estou trazendo aqui, ele trazem essa ideia de pessoas que não se ajustam bem dentro daquilo que se espera, elas são consideradas alienadas ou são trancafiadas em ambientes como manicômios. Então, alguns livros que eu vou apontar bem aqui para que vocês acompanhem. É um livro que saiu recentemente no Brasil, eu acho que ele é de 2021, O Baile das Loucas, da escritora francesa Victoria Mar, que traz uma boa contextualização do que era psiquiatria no século XIX na França, assim como também a questão de como a mulher era tratada naquele tipo de sociedade. Mas eu li também recentemente um livro que já é um clássico aqui no Brasil, que ele já é bem recorrente, que é o Holocausto Brasileiro de Daniel Arbex. Está bem aqui? Esse livro ele provoca profundas reflexões e ele choca bastante. Ele já gerou inclusive documentários e filmes inspirados naquilo que ele traz como realidade. É um livro difícil de ler, é preciso ter estômago para lê-lo e ele retrata a realidade, né, do maior hospício da história do Brasil. Então a gente vai fazer um review sobre esse livro também. Da mesma forma, esses livros eles dialogam com duas grandes obras que eu tenho uma profunda admiração. A primeira delas é o livro O Alienista, de Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brilhante, autodidata, alguém que conseguiu superar muitos dos seus obstáculos e criou obras incríveis. Eu acho até que a obra O Alienista é um tanto quanto subestimada dentro do trabalho da obra de Machado de Assis. Inclusive porque ele tem uma visão muito profunda, muito atual, naquele momento em que ele estava vivendo, no século XIX, de como a ciência tratava as pessoas que tinham problemas mentais e até mesmo a natureza da psiquiatria. Outro livro que eu tenho uma profunda admiração é o livro Verônica Decide Morrer, está bem aqui do lado, vocês vão conferir, do nosso autor brasileiro, né, Paulo Coelho. Paulo Coelho tem algumas obras que eu admiro bastante porque são particularmente geniais. Eu acho que esse livro, Verônica Decide Morrer, é um livro que traz uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, sobre buscar motivação para viver, já que a Verônica realmente decide morrer, e também sobre o que nós consideramos como pessoas loucas e desajustadas. Então, é um livro que, no momento que eu li ela na minha juventude, ele me abriu os olhos para pensar sobre como nós tratamos as pessoas que são consideradas alienadas. Foi a primeira vez que eu me perguntei o que realmente é ser alguém louco ou um doido, como chamava, né? Por que as pessoas tratavam essas pessoas de maneira brutal, como se elas precisassem estar presas e por aí vai. Agora voltando um pouquinho sobre o livro da francesa Victoria Mar,
O Baile das Loucas, livro que está aqui. Esse é o livro que eu pretendia, inclusive, abrir o meu canal falando a respeito. É um livro que me marcou bastante e me traz ideias muito interessantes, que dialoga com todas essas obras que eu citei aqui, por isso que disse que eu ia fazer um review falando sobre um tema específico. A história desse livro, que é contado nesse romance, embora seja ficcional, ele está muito bem alicerçado na história, e ele faz com que essa história seja tão forte que já virou até filme. Ele foi lançado em 2019 na França e apenas em 2021 ele foi lançado no Brasil. E ao mesmo tempo foi lançado na Prime Video aqui no Brasil o filme O Baile das Loucas também. Então esse filme ele ficou muito bom, muito bem adaptado, na minha opinião, porque é bastante difícil você fazer uma transposição de duas linguagens completamente diferentes, da literatura para o cinema. Então, eu acho que a diretora do filme conseguiu trazer uma boa adaptação, embora que tenha nuances bastante diferentes que mudam bastante a trama em muitos aspectos, eu considero que a adaptação ficou muito boa e vale muito a pena conferir, embora que eu não esteja fazendo propaganda da Amazon, na realidade é um filme excelente de se assistir, mas é claro que eu recomendo muito mais a leitura do livro, porque ele destaca algumas coisas que são muito mais fácil de perceber na escrita, como por exemplo, ela chega a destacar como aquela ciência do século XIX, francesa, a psiquiatria, ela estava muito mais permeada de alguns vícios e mentalidades da própria sociedade do século XIX, uma sociedade machista, misógina e que colocava as mulheres como seres diferentes no universo. A mulher não tinha problemas psicológicos, não tinha nomes para os problemas femininos, era simplesmente histeria. Todas as mulheres eram histéricas. Então, parecia até que esse fazer científico era muito mais charlatanismo, já que o doutor Charcot, ele era um hipnólogo, então ele fazia sessões que eram praticamente é, formas de teatro para a grande sociedade ver o trabalho que ele estava fazendo. Então vejam bem, são alguns livros que eu pretendo trazer na sequência aqui, e eu espero que vocês acompanhem, aproveitem que meu canal está só começando, eu não tenho monetização, é um trabalho que eu quero fazer apenas para mostrar para os amigos, incentivar a leitura, discutir sobre livros que ando lendo e que vocês podem estar lendo também. Deixa o seu like aqui, ou até mesmo o seu dislike, mas deixa um comentário e vamos discutir sobre as obras. Você já leu alguma delas? Já leu Alienista? Ou Verônica Decide Morrer? Vamos conversar sobre isso aqui no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser.